Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos liberação sobrenatural sobre a tua vida. Todo documento que está preso seja liberado, toda negociação que está travada seja liberada, tudo aquilo que está retido no mundo espiritual, nós oramos por justiça nas portas e declaramos liberação imediata. Quebramos completamente todo tipo de oposição, todo tipo de resistência espiritual e declaramos em nome de Jesus que aquilo que tem que vir para as tuas mãos virá. Nada impedirá o que está travado, o que está numa mesa, o que está esquecido numa gaveta será lembrado. No nome de Jesus, nós oramos para que haja liberação de grandes recursos, liberação de contratos, liberação de números, liberação de coisas que o Senhor tem reservado para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê vitória, que haja justiça sobrenatural operando em teu favor e aquilo que está travado, tudo aquilo que está parado, em nome de Jesus nós damos uma ordem, movimente-se agora. Aquilo que levaria anos, nós profetizamos que acontecerá em dias, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que alegria poder estar aqui junto com você e compartilhar uma palavra de direção. Nós estamos no primeiro dia da nossa campanha, serão 7 dias esse propósito para destravar e liberar. Foi o que Deus falou comigo desde a semana passada, que tem muita coisa travada e que precisa de uma liberação sobrenatural. É por isso que é importante você ficar firme nesse propósito. Se você tem algo na sua vida que está travado, nós vamos orar e nós vamos ter resultados disso em nome de Jesus, eu creio. Inclusive eu entrei nesse propósito, eu entrei para mim, pessoalmente, também para destravar algumas coisas, para ter algumas liberações, porque eu sei que Deus libera, eu sei. Inclusive fiz um propósito de jejum de 7 dias, um propósito de 7 dias, mas é algo pessoal, não vou compartilhar com você. Se você quiser fazer também, você fica à vontade, ore a Deus. E eu creio que teremos grandes respostas de Deus nos próximos dias, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero começar aqui com um testemunho para a glória de Deus. O testemunho é da Elizabeth. E a Elizabeth escreveu assim para a gente, preste atenção. Em 2019, eu fui diagnosticada com endometrioma no ovário esquerdo, o que resultava na impossibilidade de engravidar. E descobri que as minhas trompas tinham possíveis aderências. No espermograma do meu marido foi constatado que apenas 1% dos espermatozoides eram normais. Fiquei muito triste, quase entrei em depressão e perdi cerca de 9 quilos em um mês. Pensei que as promessas de Deus não eram para mim. Em 2024, achei que tudo estava perdido, mas decidi ter um compromisso maior com Deus. Comecei a levantar todos os dias às 6 horas para assistir ao seu programa e pedir direcionamento. Marquei o início de um tratamento para o mês de setembro, mas no domingo anterior, ao final da campanha que o Senhor estava fazendo, para minha surpresa, descobri que estava grávida. Louvo a Deus pela sua vida. Após 5 anos tentando do meu jeito, buscando isso, buscando aquilo, Deus me honrou com uma gravidez natural. Hoje meu filho tem 8 dias de vida e nasceu perfeito. Toda a honra seja dada a Deus. Que lindo o seu testemunho, minha irmã. Que Deus te abençoe, Deus abençoe esse lindo bebê que está nos seus braços. Eu contei em um dos meses das nossas campanhas, nós tivemos mais de 20 testemunhos num mês. Num mês nós recebemos testemunho de mais de 20 pessoas que conseguiram engravidar. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus de milagres, é o Deus que pode ir além do natural, é Ele que rompe as limitações humanas. Aquilo que para você não dá, para Deus dá. Aquilo que você não pode, Deus pode. Coloque a sua fé em Jesus. É por isso que, antes de ministrar a palavra, eu quero salientar isso. É importante você mergulhar na palavra profética.
é importante. Eu creio, sabe, que Deus fala comigo. Eu creio que o Espírito Santo me dirige, me dá direção sobre campanhas, sobre propósitos, até sobre o meu jejum. E o Senhor, Ele falou muito claro comigo, é tempo de destravar, tem coisas travadas. É por isso que você precisa mergulhar nessa direção de Deus. Mergulhar, sabe, como essa mulher. Ela pegou firme nas orações às 6 horas da manhã até o milagre ser gerado. Pegue firme nas orações. Faça um compromisso não comigo, faça com o Espírito Santo. Porque aqui também é um devocional. É um devocional que você faz pela manhã e um devocional que você faz pela tarde. Tenho certeza que a sua vida, quando ela está alinhada com Deus, o sobrenatural é liberado. E Deus me deu uma palavra sobre a importância do lugar secreto. Em Mateus capítulo 6, verso 6, a Bíblia diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. O teu pai que te vê em secreto. Às vezes Deus não está nos vendo em oração. A gente faz aquela oração para almoçar, para jantar, faz aquela oração quando acorda, quando sai de casa, aquela oração de menos de 1 minuto. Deus não está te vendo no secreto. É por isso que a tua vida espiritual está fraca. É por isso que você, sabe, sente que a sua vida está sem propósito. É por isso que você está desanimado. Porque está faltando o secreto para você. Nem sempre o afastamento de Deus acontece no barulho, num escândalo, num pecado ou até mesmo em algo horroroso. Não. Muitas vezes o afastamento de Deus, ele acontece de forma silenciosa. Sabe, você vai se afastando, você vai ficando distante dele e quando você vê, você já está muito distante de Deus e caindo em coisas que você antes não caía. Mas, porque você está fraco espiritualmente, você começou a cair nas armadilhas de Satanás. Às vezes, ele vem silenciosamente por trás da correria, dos compromissos, da rotina cheia e vamos esfriando. Esse esfriamento, esse afastamento de Deus chega em sapatinhos de algodão. Não é percebido muitas vezes por nós, não conseguimos identificar, porque ele vai nos arrastando para uma vida de frieza, uma frieza em relação à fé, uma frieza em relação às orações, uma frieza em relação ao culto, aonde tudo é mais importante. Até assistir uma televisão é mais importante do que estar na presença de Deus. Mas nós sabemos de uma coisa, que se a fé estiver forte, sua vida vai estar de pé. Se a fé estiver forte, a sua vida vai estar de pé. As nossas agendas lotadas, os nossos muitos compromissos, resolve problema aqui, resolve lá, demanda energia. E até mesmo, muitas vezes, você se preocupando com alguém ou com um problema dentro de casa, tudo aquilo vai distraindo você. Agora, se você não reservar um tempo para buscar a Deus e para mergulhar na sua presença, você começa aos poucos a sair da presença de Deus. E existem alguns sintomas desse afastamento. Você não ouve mais com clareza a Deus. Você não sabe, está perdido. É que nem uma mulher hoje me perguntou que ela sonhou que ela foi na casa do irmão dela e ela não encontrou o irmão dela, porque ele não existia mais. O que isso significa? Significa que ele não está no lugar que ele deveria estar. Tem muitas pessoas que estão assim. Elas estão em caminhos que não deveriam estar. Estão em direções que não deveriam estar. E precisam voltar para o centro do propósito de Deus. E quando nós estamos alinhados no centro do propósito de Deus, nós temos clareza do nosso propósito, clareza do próximo passo, clareza dos projetos do Senhor para a nossa vida. É terrível quando você perde a clareza do que Deus quer para você. Você fica perdido, porque você não vê o amanhã com esperança.
Você fica somente lidando, sabe, com os problemas da sua alma, com as lutas na sua mente, você fica envolto disso, como se você tivesse que resolver essas coisas. Eu aprendi que tem certas coisas que eu não tenho que resolver dentro de mim, não naquele momento. Eu aprendi que existem momentos que eu preciso caminhar com esperança. Isso vai me ajudar muito mais do que eu resolver os meus problemas internos. É por isso que ter metas, ter objetivos, ter sonhos, pensar em realizar, pensar em empreender, pensar no amanhã e sonhar alto, sonhar grande, faz parte do que Deus tem para a nossa vida. E se você ler a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus tem planos, tem sonhos, tem projetos para a nossa vida. É isso que nós temos que descobrir para que possamos caminhar com ânimo, para que possamos ver o amanhã de uma maneira diferente. E quando você tem algo grande para o seu futuro, você não desanima no seu hoje, certo? Deus tem falado algumas coisas comigo que me levantaram. Deus tem falado algumas coisas comigo que me deram inspiração. Deus tem ministrado algumas coisas no meu espírito que eu tenho olhado amanhã de uma maneira diferente. Porque quando você não está inspirado por Deus, quando você não está com esperança, você pensa em planos de aposentadoria. Você pensa em descansar mais, você pensa em não fazer tanto, você pensa em apenas administrar as coisas. Mas quando o Espírito Santo, quando você começa a ouvir a doce voz, e você sabe, grande parte dos meus sermões eu começo de uma maneira e no final já desemboco em ouvir a Deus, porque a doce voz do Espírito Santo, ela me ergue. A doce voz do Espírito Santo, ela me coloca numa rota de aceleração. A doce voz do Espírito Santo me enche de um ânimo tão grande, eu me sinto energizado por Deus quando o Espírito Santo fala comigo. Por isso que quando você está próximo de Deus, quando você consegue ouvir a Deus, quando você entra no secreto, você é restaurado por Deus. Você é restaurado por Deus e você muda porque você deixa de ser uma pessoa passiva e vai para uma pessoa ativa. Você deixa de ser uma pessoa, sabe, que está levando a vida de forma arrastada e você começa a remangar as mangas e dizer assim: Deus tem mais para mim e eu quero esse mais e vou buscar esse mais de Deus porque eu sei que Ele pode me surpreender. Um segundo sintoma do afastamento é aquele espírito independente, onde você acha que pode fazer o que você quer. Aonde você diz: não, eu tenho liberdade para fazer isso, eu posso comprar isso, eu posso empreender naquilo, eu posso ir por esse caminho. Ei, você tem um patrão, você tem um Senhor na sua vida. E caminhar de forma independente pode até dar certo por um tempo, mas depois você vai ver que você está se amarrando cada vez mais. Porque você vai, sabe, caminhando para tão longe de Deus, porque o espírito da independência é caminhar longe de Deus. É quando você diz assim: eu posso, eu faço, eu consigo e ninguém tem nada que ver. Ninguém tem nada que ver, nem Deus. Você caminhar assim dessa maneira vai levar você para um esfriamento muito rápido. E aí vem as más decisões, aí entra as más companhias e aí entra outras coisas que vão corromper o teu coração. A terceira coisa é a falta de profundidade. Uma pessoa que está afastada do Senhor, ela perde a profundidade. Ela é muito, sabe, fraca, flexível para qualquer tipo de coisa que quer levar ela. Então, amigos levam ela para fora da presença de Deus, pessoas a enganam, pessoas falsas se aproximam. A falta de profundidade, de você não estar, sabe, com seu coração em pleno discernimento espiritual, as raízes do seu espírito estarem alinhadas ao discernimento espiritual, bem profundas, bem, eu posso dizer, fundas em Deus, faz com que qualquer um te leve, qualquer coisa te leve, qualquer pensamento te leve, qualquer ideia te leve.
Mas quando você está discernindo em Deus, quando você está em Deus, você tem uma profundidade e você diz: opa, isso aqui não pode me levar, porque isso não faz parte do plano de Deus para a minha vida, então eu não vou cair nessa, eu não vou me entregar a isso, eu não vou entrar nessa roda, eu não vou seguir esse caminho junto com vocês, sigam vocês, mas eu estou aqui em Deus, eu estou bem alicerçado em Deus, eu estou com as minhas raízes em volta de Jesus Cristo, que é a pedra principal, eu estou alicerçado em Deus. Então, vocês podem ir, mas eu não vou, eu sei do meu propósito, eu sei do meu lugar em Deus. E quando o diabo lhe tentar com rejeição e com inferioridade e com outras coisas, você vai estar tão fincado em Deus, você estará tão enraizado no Espírito, que, sabe, nada vai lhe atingir. Aquela rejeição que você levou não vai lhe abater, aquele espírito de inferioridade não vai lhe corromper, porque você está tão firmado no Espírito, tão firmado em Deus, que nada pode demover você da presença de Deus. Sem falar da falta de direção, sem falar de não sentir mais a presença de Deus, tudo isso é sinal de que você se afastou do Senhor. Mas se hoje você se voltar para Deus, se hoje você voltar ao secreto, voltar ao lugar da oração, a sua vida vai ser diferente. Eu encontrei um casal no Rio de Janeiro que disse assim: eu fiz uma campanha com você e a minha vida mudou. E aí eu perguntei: e agora? Você tá na campanha que eu estou? Ela disse: não, agora eu estou muito atarefado. Bem, é isso que acontece com as pessoas. Elas buscam a Deus para aquilo que elas precisam, sendo que nós precisamos de Deus todo santo dia. Então essas campanhas não é simplesmente para destravar algo na sua vida, não. Essa campanha é para levar você para mais perto de Deus. Cada campanha vai levar você para mais perto de Deus, cada propósito vai levar você a conhecer mais a Deus e a andar no Espírito. Receba essa palavra como uma palavra de Deus, assim como a Elizabeth, que deu testemunho dela para nós aqui, que teve a sua vida mudada, ela teve uma cura, ela está agora com seu bebezinho novo de 8 dias nos seus braços, e Deus fez um milagre nessa família. Deus também vai fazer um milagre na sua vida. É tempo de você se aproximar de Deus, e talvez você esteja longe do Senhor, e você sabe, Deus está falando contigo aí, Deus está falando, e sabe qual que é o propósito de Deus? Vem para o lugar secreto, vem para o lugar que o Espírito Santo vai te tocar e vai fazer uma obra linda, poderosa na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sinto que Deus falou aqui hoje. Eu sinto que Deus falou. Eu sinto que Deus começou a movimentar as coisas. Glória a Deus. E é por isso que eu quero lhe convidar. Nós vamos ter uma semana inteira. Se chama a Masterclass Sonhos e Visões. Eu vou acordar às 4 e pouco da manhã para ministrar às 5 da manhã, até o horário próximo da oração. Vão ser 5 dias ministrando dentro da academia aqui no Global. O que é a academia, para quem não sabe? É uma escola online. Você pode fazer de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo. E eu vou ficar 5 dias ensinando para você sobre sonhos e visões. Você sabe que Deus mudou a minha história. Eu escrevi esse livro aqui, o livro Sonhos. Eu tive um sonho da minha filha se afogando. Na verdade, não sabia que ela iria cair na piscina. Mas eu tive um sonho que ela caía em queda livre. Ela caía em queda livre. E eu acordei na madrugada, intercedendo por ela, orando, e avisei a minha funcionária no outro dia, quando eu saí para o trabalho: cuida da Thalita, porque algo vai acontecer longe dos nossos olhos. Alguns dias se passaram, meu cachorro começou a aquar. Minha funcionária foi lá de fora, eu tinha um pastor maremano, ele não costumava aquar muito, porque a gente morava num condomínio. E quando ela foi lá fora, a Thalita tinha acabado de cair na piscina. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas o cachorro deu o aviso, e ela deve ter lembrado também do que eu disse para ela. Se eu não tivesse discernimento espiritual, o que poderia ter acontecido? Esse foi um dos testemunhos que eu tenho, e tantos outros testemunhos de livramento que eu tive.
Então eu acredito que Deus, Ele fala conosco. E eu quero convidar você para 5 dias de uma imersão, uma masterclass chamada Sonhos e Visões. Eu vou falar não só sobre sonhos, mas vou falar também sobre níveis de visões espirituais. E no último dia, na sexta-feira, eu vou passar para você um protocolo para vigias, para intercessores. Como assim, protocolo para intercessores? Eu vou ensinar para você como você agir diante de certos sonhos, como você deve agir da maneira certa, certo? Então vão ser 5 dias, das 5 da manhã até o próximo horário da oração. Vai começar na segunda-feira, agora próxima. Você é nosso convidado a se tornar aluno da academia e participar dessa masterclass. E junto da Academia Kindle ali, você vai ter acesso a um conteúdo extraordinário. Essa semana eu vou ministrar 2 vezes dentro da academia sobre intercessão. Você não pode perder, tá bom? É só você ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar aluno da Academia Kindle Global. Inclusive aqui na descrição do vídeo também tem o site da Academia Kindle Global. Certo? Então, tanto no meu site, Vinicius17, quanto no site da academia, você pode se inscrever. Não perde essa oportunidade de aumentar o seu discernimento espiritual. Nesses ambientes de discernimento, muita coisa acontece. Se você não puder estar às 5 da manhã comigo, não tem problema, durante o dia você assiste. É que eu tenho que estar ao vivo, porque eu vou respondendo as pessoas ao vivo também. Tá? Então eu vou ter um tempo de interação no final, eu vou pegar algumas dúvidas das pessoas e eu vou respondendo. Certo? Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. E enquanto eu declaro, eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os seus amigos, parentes, grupos, compartilha nas suas redes sociais. Tenho certeza que o que Deus falou hoje aqui, muita gente vai se aproximar de Deus. Muita gente vai, começar a pensar que esse afastamento está trazendo um grande prejuízo para a sua vida. Deus está falando. É tempo de você voltar. É tempo de você estar mais perto. É tempo de você fechar a porta do quarto e começar a buscar a presença de Deus para a sua vida. Amém? Salmos 91. Enquanto eu declaro aqui, coloca aí nos comentários o que você precisa que destrave na sua vida. Amém? De repente uma porta de emprego, um documento, um papel, seja lá o que for, um recurso que está retido, coloca aí nos comentários. De repente você diz assim, não, o que eu estou travado, eu mesmo estou travado, eu não consigo fazer as coisas bem. Vamos orar então por você, amém? Para que haja esse romper, para que haja esse destravar e se liberar da parte de Deus, em nome de Jesus. Porque Deus pode destravar você, Deus pode trazer uma liberação sobre a tua vida. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Jesus Cristo, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Graças te dou, Senhor, porque cada lar, cada lugar onde essa oração está sendo ouvida, o teu poder está tocando em vidas, está transformando realidades.
Senhor, em nome de Jesus eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo mal que tem se colocado no caminho dessa pessoa seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a Ele, dá vitória a ela, transforma realidades e muda histórias agora. Eu oro por tudo aquilo que está travado na vida dessa pessoa e libero uma palavra. A palavra é: vai destravar, vai romper, vai avançar, vai acelerar. Aquilo que levaria anos acontecerá em dias, no nome de Jesus Cristo. Nós quebramos completamente toda a oposição espiritual, tudo aquilo que está resistindo no mundo espiritual, a conquista, o avanço dessa pessoa está sendo quebrado agora. Na autoridade do nome de Jesus Cristo nós dizemos: mal, sai do caminho dessa pessoa, sai. Todo tipo de amarra, todo tipo de prisão espiritual, tudo aquilo que trava, tudo aquilo que impede, nós oramos agora para que haja um romper, para que haja um destravar na vida dessa pessoa. Senhor, libera do teu poder, da tua graça, do teu favor sobre essa pessoa. Oro também por aquele que está doente, para que seja curado. Em nome de Jesus, todo aquele que está doente, a tua palavra diz, Pai, que o Senhor perdoa pecados e sara doenças. Eu declaro saúde, saúde no corpo físico dessa pessoa, saúde na vida dela, saúde na família dela, no nome de Jesus. Dores no corpo, dores no pulmão, dores nas costas, todo tipo de agulhaço, todo tipo, Senhor, de opressão que essa pessoa sente, que ela seja livre agora, que ela seja liberta no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder e com a tua graça, no nome de Jesus. E eu apresento cada pedido de oração a ti e eu peço um liberar, uma intervenção do céu, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, recebe essa oração? Então compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã, 6 da manhã, nós estaremos juntos. E deixa eu te avisar, quarta-feira, nós vamos levantar um clamor especial dessa campanha, na quarta e na sexta-feira. Todos os dias nós vamos orar, mas na quarta e na sexta nós vamos levantar um grande clamor de liberação, certo? Agora, a partir dessa semana, as minhas campanhas, vai ter 2 dias da semana que eu vou levantar um clamor maior de oração, certo? E eu convido você a estar junto conosco. E domingo agora eu vou estar em Santa Maria, na verdade estou em Santa Maria, né? Nesse domingo eu vou ministrar em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na Rua Carlos Ur, número 935, às 9 horas da manhã. Você que mora no Rio Grande do Sul, você que mora aqui no Uruguai, que é pertinho também de Santa Maria, vem estar com a gente domingo 9 da manhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo transformação total na tua vida, na tua família, na tua casa, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, que alegria estar aqui junto com você. Estamos hoje no primeiro dia de 21 dias para transformar a sua vida. Eu creio no poder da transformação, eu creio em milagres, eu creio em resposta de oração. E hoje nós estamos falando sobre o propósito da dor, o propósito de Deus permitir certas coisas de acontecerem conosco. Tudo fala, inclusive a dor. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero dar um testemunho aqui para você maravilhoso, da Marcele. Quero agradecer ao Senhor Jesus, porque eu tinha um caroço na mama e fui curada. Também fui curada da ansiedade e do pânico. Obrigado, meu Senhor. Agradeço pelas orações. Que Jesus abençoe você, sua família e seu ministério. Que Deus te abençoe, Marcele. Olha como Deus tem operado a cura, o milagre. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, se Ele cura, por que Ele não cura todo mundo? Você já parou para pensar que Deus também usa os médicos? Deus usa os médicos.
Deus usa também outras ferramentas e, claro, Ele também cura. Ele tem o poder para curar. Por isso, em vez da gente ficar muitas vezes reclamando ou buscando duvidar, deixando com que o engano entre dentro do nosso coração, nós temos que orar. Orar, fazer a nossa parte e deixar as respostas com Deus. Eu oro por milhares de pessoas, nem todas são curadas, mas muitas são curadas. E toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Dores são também necessárias. E são necessárias por vários motivos que eu vou mostrar para você. E no final, tem algo que você precisa fazer para transformar a sua vida. Eu vou falar para você sobre esse algo que precisa ser feito por você, que Deus não vai fazer, você tem que fazer. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas dores, para que em mim habite o poder de Cristo. Guarda essa palavra no seu coração. Paulo, a Bíblia diz aqui que ele estava sendo atacado. Ele foi esbofeteado por um mensageiro de Satanás. Não sabemos se era uma enfermidade, não sabemos se era uma perseguição, não sabemos se era uma dor que ele tinha, enfim, mas era algo que estava afetando a sua carne. Talvez estivesse afetando o seu corpo físico ou afetando a sua alma, o seu emocional. De qualquer forma, foi um ataque contra a vida dele. E a Bíblia diz que ele orou. E ele orou porque ele sabia que se tem resposta em oração, porque as pessoas me perguntam isso: será que Deus está me ouvindo? Sim, sempre Deus te responde. Só que a Bíblia diz que o Senhor deu experiências extraordinárias para ele. O Senhor tinha dado uma graça poderosa para a vida dele. E ele orou e o Senhor disse para ele que não iria tirar aquele mensageiro. Sabe por que o Senhor não iria tirar aquele mensageiro que estava esbofeteando, que estava trazendo dor para ele? Porque aquela dor era necessária. Tem certas coisas na nossa vida que era necessário. E a Bíblia dá a resposta que era necessário para que ele não se exaltasse. Tem coisas que Deus permite na nossa vida para que a gente não se exalte também. Você sabe que as pessoas mais orgulhosas que eu conheci eram pessoas que tinham um grande poder, ou um grande talento, ou muito recurso, ou pessoas que, sabe, tinham uma personalidade muito forte. E muitas vezes na nossa vida, Deus permite algumas coisas para que a gente não se exalte, para que a gente venha conhecer o nosso lugar, reconhecer também o outro próximo que está próximo de nós. Porque você começa a ter algumas experiências, seja na fé, seja no mundo dos negócios, e você vai se tornando uma pessoa assim muito capaz, muito habilidosa. Você vai crescendo, você recebe as lisonjas dos homens, você é aplaudido, você é reconhecido pelo seu trabalho, você começa a prosperar, as coisas começam a dar certo, começam a se encaixar, você vai tendo certas reuniões com pessoas importantes, enfim, a vida vai melhorando. E quando isso acontece, se você não está sempre se colocando diante de Deus em uma condição de entrega, de dependência de Deus, você pode ser um risco para o seu propósito. Você mesmo ser um risco, você mesmo ser a bomba para o seu propósito. Sabe por quê? Porque o homem, quando ele não submete a alma dele a Deus, quando ele não submete as suas emoções a Deus, ele vai atacar outras pessoas. Ele vai se engrandecer
diante das pessoas, ele não vai se dobrar, ele não vai baixar a voz quando ele for redarguido. É por isso que algumas dores vêm para nos proteger do propósito. É Deus me protegendo no meu propósito. Estava assistindo a história de um jogador de basquete famoso do nosso tempo, da nossa geração. E algumas coisas aconteceram na vida dele que eu vi ali literalmente Deus permitindo que ele ficasse fora de alguns jogos, mesmo ele sendo a estrela do time, para guardá-lo do seu propósito, para guardá-lo do seu futuro. Tem coisas que Deus permite na nossa vida, muitas vezes uma injustiça até, sabe? Acontece uma injustiça no seu caminho, já para lhe proteger de algo lá na frente. Porque hoje você está desse tamanho, mas amanhã você pode estar desse tamanho. Então Deus permite que algo aconteça aqui agora, para que você aprenda a não confiar em todo mundo, para que você aprenda a não falar para todo mundo das coisas boas que estão acontecendo com você. Tem um ditado lá no Sul, não sei se esse ditado é do Brasil inteiro, é só lá do Sul, que gato escaldado tem medo de água. Você tem que ter cuidado, sabe, com certas coisas que Deus já te mostrou. Deus já mostrou para você que tem certas amizades que não dá para você colocar para dentro da sua casa. Deus já mostrou para você, Deus já revelou para você que tem coisas que não dá mais. Não dá, pronto, acabou, foi uma estação. Eu aprendi que o mundo é cíclico, sabe? E que para você compreender o que o mundo está vivendo hoje, você precisa compreender a história também. Você precisa ir lá na história para ver, porque as coisas se repetem. As modas mudam, os nomes mudam das coisas, mas a história ela é muito cíclica, se repete muitas coisas. E nós só vamos compreender o que de fato, sabe, pode ser danoso para o nosso propósito se a gente tiver passado por uma situação ruim, por uma situação adversa. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a não me enganar com um sorriso amarelo. Tem gente que é muito boa para conversar. Tem gente que você se encanta, sabe, com o jeito da pessoa. Pessoa alegre, para cima, animada, e tem você como amigo dela, sabe, e abre as portas da vida dela, do trabalho dela, da casa dela para você, e você pensa, puxa, que máximo, encontrei um amigo. Eu aprendi que antes de me conectar com uma pessoa, eu tenho que conhecê-la, para que eu não caia em uma armadilha. Porque as armadilhas vêm, geralmente, de pessoas assim, que você não consegue ver o que está por trás. Aparentemente você pensa, é uma conexão de Deus, está me ajudando, está me abençoando, e às vezes não está te abençoando. Às vezes é uma armadilha, é uma cama de gato para lhe derrubar. Algumas dores vêm para tirar o excesso, sabe? Algumas dores vêm, às vezes Deus permite com que a gente passe por determinadas situações porque estamos nos excedendo nas nossas conversas, estamos nos excedendo até mesmo sobre aquilo que estamos pensando sobre as pessoas, estamos nos excedendo nos gastos, até isso, estamos nos excedendo, sabe, fazendo negócio sem consultar a Deus. Todo excesso vai te prejudicar. É que nem quando você está soltando a boca, podemos dizer, come de forma desregrada. Eu tive vários problemas de dormir desregrado, comer desregrado e, sabe, viver uma vida sedentária e isso me prejudicar muito. Eu tive que tirar os excessos, tudo que era excesso na minha vida eu tive que tirar. E sabe o que é pior? Quando a gente é novo, a gente não sente algumas coisas, não sente e não se preocupa com o futuro, porque pensa, eu estou bem, está tudo bem comigo, mas acaba se esquecendo
de que a vida cobra por tudo, né? Então, por todo o excesso que você teve, a vida vai ter que cobrar. Então, entender isso, entender que você, sabe, tem que andar em alguns limites é muito importante. Eu aprendi isso, sabe? Que Deus permite as dores na nossa vida para nos ensinar limites também, limites saudáveis, limites que vai ser para o meu bem, para o meu futuro. Ou seja, Deus permitindo a dor para tirar o excesso da minha vida. Então, às vezes Ele permite uma dor de cabeça, Ele permite um problema na sua saúde para você se cuidar melhor, para você ver que você tem um grande destino preparado por Deus, mas para você viver aquele destino, você vai ter que cuidar do seu corpo, do templo do Espírito Santo. Algumas dores vêm para quebrantar o nosso coração também. Algumas dores vêm para, sabe, tornar a gente mais humilde, tornar mais humano, porque as pessoas estão cada vez mais egoístas. O mundo está vivendo um tempo de egoísmo, sem sentir, sem ter, sabe, apatia pelo próximo. E quando Deus permite uma dor na nossa vida, a gente começa a olhar diferente para as pessoas que estão ao nosso redor. Então hoje a gente vê, né, muitos juízes na internet, a gente vê muita gente, né, que a vida delas é criticar os outros, a vida delas é falar mal dos outros. Eles são pessoas que apontam o dedo e dizem: você, é como se uns fossem melhor do que os outros. Mas essa pessoa só vai parar, e eu vejo que é só Deus para tratar do coração do homem. É só Deus, sabe, para quebrantar. E Deus tem um jeito que, se a gente tentar com outra pessoa, vai dar errado. Mas Deus tem um jeito de nos pegar, sabe, exatamente na nossa dor, exatamente aonde Ele pode quebrantar o nosso coração, porque Ele é Pai. Ele sabe como nos disciplinar, Ele sabe o que é melhor para a gente. Então Deus pode estar permitindo essa situação na tua vida para tornar você mais humano, para tornar a sua vida um pouco mais simples. Você para, sabe, de dar valor para algumas coisas na sua vida que você dava muita importância e hoje você não dá tanto. Por quê? Porque Deus quebrantou teu coração, colocou prioridades na tua vida, sabe? Porque para algumas pessoas a prioridade delas é ganhar dinheiro, a prioridade delas é passar por cima de princípios, mesmo que isso tenha que prejudicar pessoas. Mas quando Deus quebranta o coração, Deus mostra para aquela pessoa que existe um caminho diferente. Algumas dores vêm para lhe posicionar, porque às vezes nós não estamos vendo as coisas como elas são. Nós estamos vendo as coisas como nós somos. Qual que é a diferença disso? É que quando você olha por uma lente de ressentimento, o seu opositor, você automaticamente vai, sabe, ter atitudes erradas com essa pessoa, porque você está assim. Então você não está olhando, sabe, as coisas pela ótica de como elas são, mas de como você está. Então, às vezes, a vida está ruim porque você está ruim. Os negócios não estão bem porque você não está bem. A vida está exaustiva, está cansativa para você, não é porque a tua vida é ruim, é porque você está ruim, você não está bem. E essa dor, enquanto nós não tivermos o discernimento, como eu ensinei na oração da manhã, enquanto nós não temos o discernimento certo, nós não vamos tratar dela. Então, às vezes, as dores vêm para nos posicionar e nos fazer entender, sabe, quem a gente é. Não é como as coisas estão, mas como eu estou. Você já parou para pensar, presta atenção. De repente você não está tendo alegria na sua vida porque você não está bem. Não é pela falta, sabe, de um carro novo. Não é pela falta, sabe, de ganhar mais dinheiro. É porque você não está bem.
Isso são as dores. Mas eu encerro essa palavra, certo? Pela manhã eu dei um conselho para você. Qual que foi o conselho que eu dei? Procure discernir as dores para tratar o problema. E agora, a lição de hoje para você transformar a sua vida é: procure entender se o problema está no lado de fora ou se o problema está no lado de dentro. Porque a gente cobra muito a Deus, a gente fala muito que é o diabo atacando a nossa vida, mas e se tem rachadura na nossa estrutura e a gente não está olhando para dentro, só está olhando para o lado de fora? Então procure entender se algo dentro de você não precisa ser consertado, para que no lado de fora também seja consertado. Amém? E fique firme, comece a entender as coisas, porque as dores são necessárias. As dores são necessárias. Deus também fala através da dor. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero pedir para você compartilhar essa palavra com 7 pessoas. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Quero também aqui dar um anúncio que dia 14 e 15, semana que vem, segunda e terça, nós vamos ter o Seminário de Intercessão Profética. Exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom, mas, se você não quer se tornar aluno, quer só participar do evento, entre em contato com a minha equipe. Entre em contato com a minha equipe para você não ficar de fora. Claro que dentro da academia você vai gostar. Não só vai gostar, como você vai crescer espiritualmente. Sabe, é que nem a pessoa tentando, ela tenta cuidar do corpo dela sozinha e quando ela tem alguém ajudando ela, é diferente. São resultados diferentes em bem menos tempo. Um mentor na sua vida pode mudar a sua história. Deus coloca pessoas no nosso caminho. E a Academia Kingdom é isso, é eu pegar você pela mão e ajudar você a romper. Não com resultados fictícios. Você conhece a minha vida, se não conhece, tem que conhecer, porque Deus fez grandes coisas na minha vida. Por isso eu convido você a se tornar aluno da Academia Kingdom. Agora, se você quer só participar do seminário de intercessão profética, entra ali no meu site ou entre em contato com a minha equipe que você vai conseguir fazer a tua inscrição, tá bom? Não perca essa oportunidade. Você tem que se levantar como um intercessor dentro da sua casa. Você precisa aprender a orar pela tua casa, pela tua família. Você tem que ser um guerreiro de intercessão. Amém? Glória a Deus? Muito bem. E lembrando a todos que amanhã tem aula dentro da academia. Tá bom? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Esse salmo poderoso, tanto de defesa quanto de ataque. Eu quero compartilhar esse salmo com você e quero orar pela sua vida. Enquanto eu declaro o Salmo 91, compartilha aí com 7 pessoas e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Deixa eu orar pela tua vida agora. Já colocou aqui nos comentários o seu pedido de oração? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, apresento diante de Ti os pedidos de oração dos Teus filhos, a necessidade, o clamor. Sim, Pai, o coração dessa mãe, o coração deste marido, o coração, meu Pai, dessa pessoa que tem grandes responsabilidades e que precisa de uma intervenção, de um milagre do Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, o milagre de Deus para a vida dessa pessoa. Eu te peço a intervenção sobrenatural na vida dela, na sua casa e em todas as coisas que são referentes a ela, que haja o toque do Teu poder. Senhor, nos mostra aonde, Senhor, temos errado e se existem problemas em nós, coisas que precisamos reparar, o que precisamos alinhar na nossa vida, colocar nos trilhos de Deus. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua proteção em nossa vida. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro agora para que todo o laço do diabo seja cortado. Eu oro agora para que toda ação contrária de Satanás seja paralisada, bloqueada no nome de Jesus e desfeita. Que toda invocação maligna contra a vida dessa pessoa, toda inveja, toda palavra contrária, toda resistência espiritual, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dela, no trabalho dela, na família dela, em nome de Jesus, que essa ação maligna seja desfeita agora.
Que o toque de Deus venha sobre ti, toque-os, Jesus. Toque-os com a tua graça, toque-os com o teu poder, e todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado. Senhor, pelas tuas pisaduras fomos sarados, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro saúde total e completa, do alto da cabeça à planta dos pés, todo o movimento que estava limitado por um problema, que haja cura, restauração total, que o poder de maravilhas toque na vida dessa pessoa. Oro também por aqueles que estão cansados, aqueles que têm travado grandes batalhas, que estão desanimados, que já estão sem forças, Pai, que essa pessoa receba um novo ânimo, receba forças do Senhor, receba a graça do Senhor sobre a sua vida, tocando a sua casa, no nome de Jesus Cristo. E Senhor, eu oro para que nesse momento o Senhor opere milagres em todo aquele que está pedindo uma resposta para o Senhor em uma situação impossível aos olhos do homem. Eu oro por um milagre entrando na UTI, um milagre entrando no trabalho, um milagre entrando no casamento, um milagre entrando na vida desse filho, o Senhor dando livramento, o Senhor desfazendo todo o mal no caminho dessa pessoa. E eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, a graça que estava sobre o apóstolo Paulo, essa graça está sobre nós, essa graça nos basta, essa graça é poderosa na nossa vida, por isso nos rendemos a Jesus, nos rendemos à sua palavra e declaramos: sua graça está sobre nós. Eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Amém e amém. Diga comigo: a partir de hoje, a minha vida nunca mais será a mesma. Eu agradeço o dia que o Senhor me mostrou também que o meu chamado era de intercessor. Por isso eu quero convidar você a se tornar um intercessor. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Compartilhe se não compartilhou, seja uma bênção para alguém. Até mais, que Deus te abençoe.